E aí, tudo bem? Vamos falar de Cruzeiro? Muito bem, vamos começar mais um comentário. E hoje, pós vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, Flamengo 1, Cruzeiro 2, ou Cruzeiro 2, Flamengo 1, jogo no Mineirão no último sábado. Mais uma vez, a torcida surpreendendo, né? Tivemos aí uma presença considerável de público, né? Quase 40 mil torcedores. E pós eliminação muito sofrida da Libertadores da América para o próprio Flamengo no meio da semana passada. Mesmo assim, o torcedor compareceu em peso e empurrou a equipe. E tivemos uma melhora considerável. Um primeiro tempo muito irregular. Achei que o time entrou nervoso. As duas laterais foram trocadas, a torcida pediu para acontecer isso no jogo contra o Flamengo. O Arthur Jorge fez neste segundo jogo, já pelo Brasileiro, e foi muito acertada a decisão. Não era de se esperar, o Vidalba foi um dos melhores em campo, tanto na questão defensiva como ofensiva, superior ao jogador da posição original, que é o Rojas, que foi contratado para isso. Mas o Vidalba se saindo muito bem. Nós tivemos uma boa apresentação, mais uma vez aí, o Gerson e o Matheus Pereira fazendo um bom jogo, a dupla de zaga ali também bem. Não tivemos o Jonathan Jesus, foi poupado, o João Marcelo entrou, mais uma vez não comprometeu, e faz um golaço do Arroio, né? Praticamente uma cópia do que ele fez no primeiro jogo pela Libertadores. Ele fez no último sábado, né, cortou para dentro, Samuel Lino saiu derrapando novamente e ele colocou lá no ângulo do goleiro Rossi. Depois, no finalzinho, já no apagar das luzes, aos 50 minutos, o lance até meio de sorte, né, um chute do Matheus Pereira, uma ajeitada de cabeça do Vidalba, que estava no ataque. Tá aí um diferencial também do Vidalba, né? Ele ajeita de cabeça, uma bola cruzada pelo Gerson, e o Matheus Pereira aproveita, chutou a bola, desviou na zaga e tirou do Rossi. 2-1, placar final, Cruzeiro somando mais 3 pontos importantíssimos dentro do que a gente projeta para esse final de ano, final de temporada para o Cruzeiro. Se não der certo, se não, já não deu certo com a Libertadores, se não der para a Copa do Brasil, Cruzeiro ali no G4 para conseguir garantir uma vaga para a Libertadores de 2027, né? E para conseguir fazer isso, precisa somar pontos. Essa é mais uma grande vitória. O Cruzeiro já está a 4 jogos e 4 vitórias consecutivas. Próximo jogo será no final de semana, novamente no sábado, contra o Vasco da Gama em São Januário, provavelmente São Januário. Seria muito bom se fosse o Maracanã, um campo maior, um campo melhor, melhores condições, mas eu acredito que deva ser mesmo em São Januário. O Cruzeiro vai lá para buscar mais 3 pontos.
Nós vamos falar sobre esse jogo e sobre a rodada no próximo vídeo. Deste vídeo, vamos tratar primeiramente dessa situação do Cruzeiro. Tem Copa do Brasil hoje, clássico, e clássico é clássico. A gente sabe das dificuldades, é um jogo à parte, é um jogo diferente. Jogadores têm que entrar com essa mentalidade, o torcedor já vai para o campo com essa mentalidade de gritar o dobro, de empurrar em dobro, de torcer em dobro. E os jogadores também, os 11 e os reservas que forem entrar hoje, eles também têm que entrar com essa mentalidade. O jogo clássico é um jogo à parte, sempre é um jogo à parte. Além do Cruzeiro precisar vencer para ter uma segunda partida um pouco mais tranquila, é fundamental vencer em casa. Mais de 60 mil, novamente mais um recorde, mais de 60 mil são esperados. Então, vencer é a primeira lógica para o Cruzeiro hoje. O segundo jogo é o segundo jogo na outra semana, né? E aí é outra história. Essa que sempre contada de 180 minutos. O Cruzeiro precisa fazer o resultado hoje. É importante o Cruzeiro sair com a vitória do Mineirão para levar essa pequena vantagem, seja lá por um gol, dois, melhor ainda, né? Para o jogo de volta, como foi no ano passado, quando o Cruzeiro eliminou o Atlético, vencendo as duas partidas por 2-0. Primeiro, só que foi o contrário. O primeiro jogo foi na arena do bairro Califórnia e o jogo de volta foi no Gigante da Pampulha. Mudou apenas isso. E os dois times, tanto o Cruzeiro como o Atlético, vêm para esse clássico, vêm para essa decisão exatamente o contrário de Grêmio e Internacional, que vão fazer a outra semifinal que será disputada, primeiro jogo na quinta-feira. Grêmio e Internacional vão para o Grenal, vão para o Clássico Gaúcho, ambas as equipes muito mal. Aliás, ambas as equipes flertando já há bastante tempo com as zonas de rebaixamento. E duas equipes fracas, duas equipes muito contestadas. De um lado, um técnico muito contestado, né? E de outro lado, um time muito contestado, né? Se você tem o técnico do Inter prestigiado ainda pela diretoria e por grande parte da imprensa, o técnico do Grêmio, né? É o contrário a situação. Ele está sendo massacrado tanto pelos torcedores quanto também pela imprensa gaúcha. Aqui é o contrário. Cruzeiro e Atlético vêm de bons momentos. O Atlético já está invicto algumas partidas, empatou no último jogo exatamente contra o Inter lá em Porto Alegre. E o Cruzeiro, como eu disse, vem de 4 vitórias consecutivas do Brasileirão e por isso mesmo ocupa a 5ª posição nesse momento. Está ali, a última rodada venceu o Flamengo, mas o Fluminense um pouco antes, né? O jogo do Fluminense às 4 da tarde, o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo foi às 20 horas. Esse jogo entre Fluminense e Remo no Maracanã, vitória de virada do Fluminense. Se o Fluminense tivesse perdido aquela partida, o Cruzeiro hoje já estaria no G4. Mas a luta continua, tem mais batalhas aí no final de semana. Hoje, pensamento total, virada de chave para a Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada sobre os clássicos, os últimos 10 confrontos, os últimos 10 clássicos entre Cruzeiro e Atlético. Está aí tá aparecendo para você na tela. É essa situação aí, ó. Os últimos 10 clássicos, nós tivemos os confrontos aí, 4 vitórias do Atlético, 3 do Cruzeiro e mais 3 empates. Portanto, muito equilíbrio nos últimos 10 clássicos entre as duas equipes. No último jogo, que aconteceu, que foi exatamente no dia 2 do mês de maio desse ano, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 3. Esse jogo foi pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão. E Cruzeiro começou aquela partida e terminou a partida do mesmo jeito, jogando muito mal. O Atlético com as linhas bem baixas, esperando contra-ataques, e matou o jogo ali, só esperando os erros, né, e que foram muitos. O Cruzeiro errou no ataque, desperdiçando algumas oportunidades, poucas oportunidades que o Cruzeiro teve na partida. O ataque também não se foi bem, meio de campo também, que é aquela junção ali para municiar o ataque, muito mal. E a defesa também, né? Jonathan Jesus talvez tenha feito sua pior partida no ano até agora.
né? E também o Fabrício Bruno não se veio bem. E até aquele momento o Cruzeiro ainda contava com o goleiro Cássio, né? Ou não? Agora me pintou a dúvida. Acho que sim, né? Ainda era o Cássio. Mas enfim, todo o time jogando muito mal, né? Linhas do Atlético bem atrás, bem baixas, esperando, e o Cruzeiro dando várias oportunidades. O Atlético sempre naquela saída de bola ali, em transição, encontrando espaços, o time muito mal marcado, o Cruzeiro marcou muito mal aquela partida, um jogo totalmente atípico do Cruzeiro. O Cruzeiro que naquele momento é uma situação diferente do que é agora. O Cruzeiro estava muito bem, estava vindo de bons resultados, Arthur Jorge muito prestigiado, e o Atlético muito mal. O Atlético vinha de resultados muito ruins. O técnico, inclusive, já há um tempo já, né, chegava para esse clássico até com risco de ser demitido, o Cruzeiro, se caso houvesse uma vitória do Cruzeiro. E aconteceu o que aconteceu. Então por isso que a gente fala sempre que clássico é clássico, né? Nesse momento nós vamos ter aí essa partida, o Cruzeiro precisa da vitória, o Atlético vem talvez para buscar um resultado que se vai comemorar muito, que seria um empate, jogando fora de casa, jogando diante de 60 mil cruzeirenses, né? Ou pelo menos 57 mil cruzeirenses, que vão para empurrar, com certeza que a torcida nunca decepcionou, né? Eu lembro desse jogo, o Cruzeiro estava perdendo de 3-0, e a torcida do Cruzeiro não parava de cantar, não parava de incentivar, fazer uma grande festa, empurrando o time, mas o time não correspondeu dentro de campo. Assim como não correspondeu nas duas partidas, principalmente na partida do Maracanã contra o Flamengo. Eu já analisei aqui, o Cruzeiro desses 180 minutos contra o Flamengo, se tirar 20 minutos é muito que o Cruzeiro sobressaiu, foi melhor do que o Flamengo. O restante, jogando muito mal, jogando com medo, famoso com medo de ser feliz, né? E acabou sendo, por isso mesmo, eliminado. Às vezes o medo, né, o medo de ganhar impede que aconteça a vitória. O brasileiro está com esses resultados aí, para a gente fechar. No sábado, Fluminense 2, Remo 1. Esse jogo que eu acabei de falar aqui, que seria bom para o Cruzeiro se houvesse a vitória do Remo, ou pelo menos um empate. Internacional e Atlético Mineiro empataram em Porto Alegre, também já falei, 0-0. Cruzeiro 2-1 no Flamengo. No domingo, nós tivemos mais 7 partidas. Vitória 0, Bahia 2. Esse Bavi foi triste, porque nós tivemos uma tragédia, né? A morte de um torcedor. O torcedor do Bahia foi assassinado por membros de torcida organizada do Vitória. É sempre lamentável isso. A gente no canal aqui nunca vai defender esse tipo de coisa para lado nenhum, porque no final das contas nós somos seres humanos. Nós temos que aprender a conviver, nós temos que aprender a respeitar o querer dos outros, a decisão dos outros. Então, se o outro está vestindo uma camisa diferente da sua, é só respeitar, cada um na sua. Futebol, você pode brincar, você pode zoar com o seu adversário, mas jamais violência, jamais esse tipo de coisa. Então nós tivemos um assassinato, e foi filmado ali, foi uma covardia tremenda, foram vários torcedores de uma organizada do Vitória contra esse torcedor do Bahia, uma covardia, né? Mesmo se fosse 10 contra 10, não importa, é ignorância e imbecilidade. Violência no futebol a gente não vai aceitar jamais, né? Torcer para não acontecer, né? Mas esse fato lamentável, infelizmente, mancha o futebol brasileiro. Red Bull Bragantino em casa venceu o Grêmio entrando numa crise muito grande, técnico, como eu disse agora há pouco, contestadíssimo e com risco altíssimo de ser demitido a qualquer momento. Palmeiras, no primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo acordou e o Vasco não conseguiu segurar o resultado. 4-1 em São Paulo, Chapecoense 1-0 em cima do São Paulo. Outro resultado também que surpreendeu muita gente e que deixou o Dorival Júnior, técnico do São Paulo, bastante chateado, né? Veio comentar isso. Santos e Mirassol empataram na Vila Belmiro 1-1, também um resultado muito ruim para o Santos e também para o Mirassol, ambos estão próximos das zonas de rebaixamento.
E muita festa em Curitiba. Curitiba 2, Corinthians 1. Grande vitória do Coxa. E o outro paranaense, adversário, o Atlético Paranaense, fora de casa, bateu o Botafogo, que até buscou uma reação ali, mas estava tarde demais. Os últimos gols do Botafogo já saíram no finalzinho da partida, não deu tempo de fazer mais. E vitória do Atlético Paranaense. O Botafogo também numa crise muito grande, mas o técnico ainda prestigiado, é o técnico interino, que inclusive será mantido para o próximo jogo, que será o clássico contra o Flamengo. Bom, é, é isso aí. Nós fechamos aqui essa parte. Como eu disse, o jogo dessa noite, eu vou estar lá presente, torcida em peso. Vamos ter vamos ter a rua de fogo, vamos ter toda uma preparação aí das torcidas organizadas. Vai ser uma grande festa, né, no Mineirão. Essa noite esperamos que o Cruzeiro possa corresponder ao seu torcedor, que vai, é claro, na esperança de uma vitória, para que possa ter mais um pouquinho de tranquilidade no jogo de volta. Nunca deve ser tranquilo. Sempre tem que respeitar o adversário em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas uma vitória hoje seria muito importante para o jogo de volta, mesmo porque o jogo de volta teríamos essa vantagem. O time do Atlético teria que sair mais, teria que se abrir mais. E, bom, enfim, seria bacana pra caramba se acontecesse. Jogo hoje às 9 da noite, Mineirão, e estaremos lá para acompanhar mais esse grande clássico entre Cruzeiro e Atlético, valendo aí jogo de ida, jogo 1 de 2 das quartas de final da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Como eu disse ano passado, o Cruzeiro passou com 2 vitórias, esperamos que, né, quem sabe, consiga fazer isso novamente. Agora vamos falar sobre a Premier League, rapidamente. A gente vai fazer aquela cobertura. Resultados da rodada 1 da Premier League 2026-2027. Nós vamos acompanhar, o canal vai acompanhar a Premier League. E vamos aos resultados dessa primeira rodada, que foram interessantíssimos. Uma rodada de muitos gols bonitos, né, golaços. E, claro, grandes destaques, né? Vamos falar aqui, primeiramente, a vitória do Arsenal, dentro de casa contra o Coventry City. Esse Coventry City, que estreou, está de volta à Série A, estreando na Série A, na Premier League, né? E eu gostei do time, achei um jogo bastante interessante do Coventry, um meio de campo seguro, uma defesa boa, mas não resistiu. O Arsenal tem um timaço, né? Tem um timaço. Havertz, Saka e Odegaard, aquele mesmo da Copa, que tirou a gente lá, né? O camisa 10 da seleção da Noruega, né? E essa partida bastante agitada, foi muita festa, né? Era a abertura, aconteceu na sexta-feira, jogo isolado. E nós tivemos, evidentemente, um grande público e muita festa, né? Para a volta aí do favorito, mais uma vez, ao título Arsenal. Hull City em casa bateu o Manchester United, daí continua a decepção dos torcedores do Manchester, né? 2-0 para o Hull City. O Nottingham Forest em casa perdeu para o Leeds, boa partida do Leeds. Everton manteve o seu favoritismo, né? 2-0 sobre o Crystal Palace. O Ipswich Town 2-1 em cima do Sunderland, grande estreia desse time aí do Ipswich Town, grande vitória, importante, vai jogar em casa a próxima, daqui a pouco nós vamos ver a próxima rodada. O Brighton fez um massacre aí, por isso mesmo está liderando a Premier League até o momento, né? 4-0 sobre o Aston Villa, que decepção, que jogo ruim do Aston Villa. Manchester City do Holland 2, Bournemouth 1. Esses 2 gols o jogo foi de virada, né? Vitória do Manchester City, começou perdendo no primeiro tempo, que foi bastante disputado. O Bournemouth jogou uma boa partida, surpreendeu muita gente, mas no finalzinho aí deu a lógica, o Manchester City acabou virando essa partida. Não tivemos gol do Holland, né? Que cortou o cabelo, novo corte, né? E não conseguiu deixar sua marca. Perdeu um gol, inclusive,
cara a cara com o goleiro, né? Não estava no dia não, o Holland. Newcastle 2-2 o Liverpool, aí um clássico, um dos maiores clássicos aí da Premier League, né? E o Brentford também passou o trator em cima do Tottenham. Que decepção também dos torcedores do Tottenham. 3-0 para o Brentford. E na segunda-feira, né, ontem, fechando a rodada, o Chelsea bateu fora de casa o Fulham por 3-2. Gol aí, destaque da partida, o João Pedro fez logo a 1 minuto de jogo e fez uma grande partida. Mais uma vez, né, foi um jogo sensacional, né? O Chelsea marcou com o João Pedro logo a 1 minuto. O Morgan Rogers, jogador mais caro contratado para essa Premier League, nessa temporada, marcou aos 41. Né? Até aquele momento ali, o jogo estava 1-1. Né? O Morgan Rogers virou 4-1, virou aos 41, né? 2-1, e aí, no final, depois do empate do Fulham, o Palmer foi lá e fez a virada em 3-2, vitória do Chelsea. Como eu disse, líder por enquanto. Nós vamos passar por enquanto, vamos pegar por enquanto aqui a tabela, porque é a primeira rodada ainda, né? Liderança aí totalmente ilusória do Brinton. Né? Não sei se vai conseguir manter, né? Mas já na partir do próximo vídeo a gente já vai. Depois da próxima segunda rodada, eu tinha até feito aqui um acordo aqui de começar a colocar aqui a partir da quinta rodada, tá? Pra gente já ter uma base mais ou menos aí, tá bom? Mas é isso aí, primeira rodada se foi, vamos para a segunda rodada. Segunda rodada já está agendada aí, ó, para a próxima semana, né? Começando já, próxima semana não, para esse final de semana, né? Teremos aí na sexta-feira jogo único às 16 horas, o Crystal Palace recebe o Manchester City em Londres. Jogão, hein? Vamos ver se o Holland consegue fazer o seu gol. Repito, sexta-feira, próxima sexta, né, dia 28, às 16 horas. No sábado, mais 4 partidas. Às 8h30 da manhã, o Liverpool e recebe o Nottingham Forest. Esse jogo será em Liverpool, né? Às 11 horas, 2 partidas. O Bournemouth recebendo o Everton. E o Coventry City em casa. Esse jogo interessantíssimo, vou querer ver a reação da torcida, né, voltando à Premier League, né? O Coventry recebe o Hull City, que começou muito bem, vencendo o Manchester United na primeira rodada, né? Aí é um jogo para o Coventry conseguir fazer os seus 3 primeiros pontos, frente ao adversário difícil. Gostei muito da partida do Hull City. Às 13h30, fechando a rodada do sábado, o Tottenham, que tomou aquele vareio na primeira rodada, enfrenta o Newcastle, que veio de um empate com o Liverpool. No domingo, mais 4 partidas. 10 da manhã, 3 partidas, aliás. O Chelsea recebendo o Brinton, aí um jogão, hein? É um jogão. Ambos venceram na primeira rodada, valendo aí colocar 6 pontos, né, na tabela. O Leeds recebendo o Bradford, também venceram na primeira rodada. O Sunderland enfrenta o Fulham, aí ambos perderam. E aí às 12h30, fechando o domingo, o Manchester United, que teve aquele vexame da primeira rodada, perdeu, né, fora de casa, né, para o Hull City, recebe Ipswich Town, que venceu na primeira rodada. É outra equipe que eu estou também querendo acompanhar a partida para ver, porque jogou muito bem o primeiro jogo. Para fechar na segunda-feira, dia 31, teremos às 16 horas o Aston Villa, que perdeu na primeira, enfrentando o Arsenal, o atual campeão, em Birmingham. Esse jogo fechando, portanto, a segunda rodada da Premier League. E agora a gente vai falar de italiano. É isso aí, Campeonato Italiano, esse sim é o nosso filé, né, no nosso canal. Como somos todos Cruzeiro, nossas raízes são o quê? Palestra, somos forjados palestra e somos Cruzeiro de coração, né? Então, nossa raiz italiana, vamos acompanhar a Série A italiana. Nós tivemos a primeira rodada da Série A.
E vamos ver os resultados. Vou comentar rapidamente aqui jogo por jogo que eu acompanhei. Infelizmente, eu só não posso aqui trazer, né, imagens por questões de direitos autorais, tá bom? Direitos aí de imagem, né, não pode ser exibido, mas vamos comentar aqui jogo por jogo. Começando no sábado, tivemos a abertura a abertura, né, da Série A italiana, com a Udinese recebendo o Como 1907. Esse jogo foi lá no Blue Energy Stadium e foi realmente um empate equilibrado. Eu gostei da atuação do Como, achei uma equipe bem certinha, Fábricas fazendo um trabalho ali que já vem há algum tempo, né? Não é uma coisa nova para o Fábricas, não é uma coisa nova para o Como. E eu gostei da partida, também foi uma partida bastante vai lá e cá. Foi um jogo muito bom para início de temporada, gostei. Tanto da Udinese como do Como 1907, o final da partida, terminando, portanto, 1-1. E não tivemos ainda a estreia do Kaique. Né? O Kaique não jogou como titular e também não entrou durante a partida. O lateral esquerdo também titular, um bom lateral, gostei. Do lateral que ocupa ali, por enquanto, né, pelo menos, a titularidade aí da lateral esquerda do Como 1907. Portanto, 1-1, Udinese e Como. A segunda partida foi no sábado também, a gente falou aqui também, a Internazionale meteu 4-1 no Monza. E foi até interessante, né? Porque foi de virada, né? Primeiro a Internacional abriu o marcador logo aos 6 minutos, e depois tomou o gol de empate aos 29 minutos. E aí, só no segundo tempo que tivemos a reação da Inter, né? O Zelinski marcou aos 48, o Pio Esposito, destaque não só. Eu ia colocar ele como destaque da rodada, mas eu acho que o destaque da rodada nós vamos ver depois. Ele ficou aí como um dos grandes destaques da rodada, o Pio Esposito, jogador italiano, aos 55 minutos, virou, né, colocou aí o 3-1, e aí finalmente o Psek fechou a goleada 4-1 para a Internazionale de Milão sobre a equipe do Monza. E só lembrando, esse destaque aí, o Pio Esposito, ele fez um gol, aliás, um golaço de letra, golaço, e também deu assistência para o quarto gol da Internacional. Foi o grande destaque do jogo e um dos grandes destaques, talvez aí para mim, o segundo grande destaque eu colocaria em primeiro, não sei, estou meio em dúvida, mas grande partida do Pio Esposito nessa partida. Depois tivemos, no sábado ainda, mais duas partidas. O Napoli recebeu, aliás, a Genoa recebeu o Napoli, e o Napoli matou o jogo na hora certa. Com 2 gols no finalzinho, um aos 82 do De Bruyne. Achei que foi falta no lance, não foi marcada a falta. Para mim foi falta do De Bruyne, ele empurra o zagueiro do Genoa, mas, enfim, marcou aos 82 e depois o Vergara fechou aos 87. Final 2 para o Napoli, 0 para o Genoa. E não foi assim um placar, eu acho que seria mais 2-1 ou 1-0, porque o Genoa também deu bastante trabalho, jogou, fez um primeiro tempo melhor, inclusive, que o Napoli. Mas enfim, o Napoli no segundo tempo tem jogadores ali, né, que mudaram a partida. E também tivemos a vitória do Cagliari. Cagliari 1, Parma 0. Esse é o jogo mais frio da rodada. Não gostei nem do Parma, aliás, muito menos do Parma, e nem do Cagliari. Não achei um jogo legal, não gostei. Não gostei das duas equipes, achei fracas. Acho que vão lutar ali uma parte dessa temporada para fugir do rebaixamento. Pelo que eu vi de nível de futebol, não gostei. Mas é claro que tudo pode mudar. Teremos janelas aí no final do ano, as equipes podem se reforçar, e eu posso quebrar minha língua também, né? O time do Parma e do Cagliari surpreenderem, talvez até já na próxima rodada. Mas por enquanto, o que eu vi, eu não gostei. No domingo, tivemos o Venezia recebendo o Lecce, dançando feio, né? Foi um visitante indesejável, Lecce
2-0. E a Atalanta vencendo o Sassuolo. Essa partida da Atalanta com o Sassuolo, eu achei que foi, acho que seria um resultado justo se houvesse até um empate. Eu gostei do Sassuolo, né? Ele tá vindo aí da Série B, né, italiana, e merecia sim sorte melhor na partida. Eu gostei do jogo. Acho que tem um time que promete dar muito trabalho para os adversários, e eu acho que pode ser que consiga se manter sim na Série A para a próxima temporada, a equipe do Sassuolo. Gostei do time, achei que o resultado não foi o que realmente aconteceu no jogo. Mas enfim, o que interessa no futebol sempre, no final das contas, é bola na rede, né? E aí, nós vimos aí que a Atalanta foi mais efetiva, marcou 2 vezes, enquanto o Sassuolo só fez um gol. Na outra partida, está acontecendo no domingo, fechando o domingo, tivemos a vitória do Milan sobre o Torino. O Rabiot fechou a virada do Milan aí aos 67 minutos. Antes disso, Cissé fez também o seu gol, 2-1 para o Milan sobre o Torino. Também não gostei muito do jogo, não. O Milan, dois golaços, inclusive, né? O Rabiot fez um golaço ali, pura malabarismo. O Cissé também fez um bonito gol. E no final das contas, 2-1. E o Adams também fez um golaço para Torino, já no finalzinho ali, descontando. Final 2-1, não foi suficiente, 2-1 para o Milan. O Milan começa vencendo. No outro jogo, já na segunda-feira, dia 24, tivemos a Roma, que massacrou a Fiorentina. 4-0 e 3 gols do Malen. Malen fazendo 3 gols, um aos 27, outro aos 52 e outro aos 60 minutos, com o Piselli fechando a goleada no finalzinho, já quando o Malen havia sido substituído. E aí a grande pergunta, né? Um novo imperador romano? Teremos? Esse Malen, gostei dele. E fez também, desses 3 gols aí, 2 golaços. 2 golaços. Também o Malen, esse para mim, acabou se tornando um grande destaque da rodada, superando o jogador que eu havia falado agora há pouco aqui. Quem que era, hein, gente? Quem que era o jogador aqui? Enfim, última rodada. Última aí fechando domingo, né? Os últimos jogos aqui, tivemos a Lazio vencendo o Bolonha fora de casa, né? Mas foi um jogo bastante equilibrado e por muito pouco o Bolonha não sai com um resultado que seria para mim mais justo, né? Um empate. E o Frosinone, dentro de casa, perdeu para a Juve. E aquela coisa, foi um jogo bem aquém da Juventus. Acho que a Juventus vai para essa campanha com um time um pouco irregular. Vamos ver. Como eu disse, posso queimar a língua, mas eu não gostei do jogo, não gostei da partida da Juventus. E uma vitória magra sobre um adversário que não se mostrou reativo em nenhum momento do jogo. Então eu acho que a Juve não fez uma boa estreia, mesmo vencendo. Venceu, mas não convenceu. Aquele famoso venceu, mas não convenceu. A segunda rodada do italiano está aí na tela. Sexta-feira também jogo único, assim como a Premier League, só que às 15h45 teremos o Milan recebendo o Venezia. No sábado, 4 partidas. 1h30 teremos 3 partidas. Às 13h30, né? Fiorentina recebe o Frosinone, o Monza recebe a Udinese e o Sassuolo recebendo a Torino. E às 15h45, fechando o sábado, a Juve recebe o Parma. No domingo, 3 partidas. Domingo, dia 30, Napoli recebe o Como. Esse jogo eu vou acompanhar de perto, mais uma vez, né? Primeiro que eu tenho um carinho pelo Napoli, segundo que eu como, né? Será lá no estádio, inclusive do estádio Diego Armando Maradona, né? Em Nápoles. Sempre muito bom retornar a Nápoles. Enfrentando o Como, que é o time que eu esperança é, quem sabe, ver o Kaique estreando, né? Que seria muito, muito bacana. Às 15h45, o Cagliari recebe a Internazionale e
a Lazio recebendo o Genoa. Na segunda-feira, duas partidas, 13h30, Lecce e Roma, e às 15h45, Atalanta e Bolonha fecham, portanto, a segunda rodada do campeonato italiano, ou se preferir, da Série A. Enfim, estamos encerrando mais um vídeo. Recados aqui, próximo vídeo vamos falar do primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, do clássico entre Cruzeiro e Atlético. Vamos também falar, vamos aqui dar um balancete maior aqui sobre a situação do italiano e do inglês, né? E claro, projetando também o final de semana de brasileiro, campeonato inglês e campeonato italiano. Bom, o canal Toca 61 sempre agradece a você, pede sempre o seu like, tá? Se você gostou do vídeo, dá uma força pra gente aí, o trabalho está sendo cada vez melhor, a gente está se aprimorando, né? E sempre fazendo o melhor para você, sempre trazendo coisas interessantes, um canal diferenciado para você não ficar naquela monotonia de outros tantos. Deixe seu like se você gostou, compartilhe com seus amigos, se você não é inscrito, se inscreva. Tudo isso ajuda o canal a continuar sobrevivendo, ok? A gente agradece de coração. Tá joia, gente? Bom, enfim, estamos encerrando. Voltamos então na próxima quinta-feira para falarmos mais de Cruzeiro. Ok? Um grande abraço então, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência, ter me aguentado aí por esse tempo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.